Olá, gente, tudo bom com vocês? Nossa aula hoje está em clima de São João, bem colorida, bem animada, essa festa tão tradicional da nossa região. Eu, particularmente, amo São João, então por isso que eu trouxe, um pouquinho desse clima de São João para a nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem. Antes da gente começar, gente, a aula de hoje é interessante que vocês revisem a aula passada, a última aula que a gente viu, porque tem que relembrar para poder continuar a aula de hoje, tá bom? Então, se ainda tiver alguma dúvida com relação à aula passada, tá bom? Você vai lá na página da escola, deixa uma mensagem que eu vou responder com o maior carinho, certo? Então, aqui no canal tem a aula anterior, então dá uma olhadinha lá na aula anterior, depois você volta pra cá, ok? Vamos começar? Então, a aula de hoje é ângulos. Foi uma aula feita para a turma do 8º ano e a professora Catiuxa Rodrigues. Vamos lá? Então, antes de começar, vamos relembrar o que é uma semi-reta, tá bom? Então, por quê? Porque a gente vai ter que aprender o que é semi-reta para poder entrar em ângulos, tá? A gente viu na aula passada um pouquinho sobre reta e a gente viu que tinha um ponto chamado ponto médio, que dividia a reta ao meio e formava dois pedaços, certo? Esses dois pedaços, esses dois novos pedaços, partes, né, da reta, é chamado de semi-reta. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma reta. Essa reta é a reta R e ela tem um ponto O. Esse ponto O não obrigatoriamente precisa ser um ponto médio não, tá? Aí eu acho que ele tá no meio. Não sei ao certo, porque eu não cheguei a medir. Mas para formar semi-reta não é obrigado que seja um ponto médio, apenas um ponto que parta a minha reta, tá bom? E aí ela vai formar dois novos pedaços, chamados de semi-reta, tá? O pedaço OR linha e o pedaço OR duas linhas, certo? Porque é de um lado e do outro. A semi-reta, ela tem origem, mas ela não tem fim, nesse caso. Por que ela tem origem? Porque ela começa de um ponto da reta. Eu sei exatamente onde ela começa, ela tem início. Mas ela termina não, porque igual a reta ela não vai ter fim, certo? Por isso que ela tem setinha só para um lado, não tem setinha para o outro, tá? Então, cada uma das partes que foi formada aí por causa do O, no meio formou uma semi-reta, que é um pedaço da reta com origem, mas que não tem fim. Ou seja, o O é chamado de origem da semi-reta. E o que é ângulo? Vê bem, por que eu tenho que aprender, lembrar o que era semi-reta? Digo relembrar porque a gente viu a aula passada semi-reta também. Para poder ver ângulo, porque o ângulo é formado por semi-retas, tá? O ângulo é formado por duas semi-retas. Semi-retas aí, ó, e elas têm a mesma origem. Então, o ângulo é a reunião de duas semi-retas de mesma origem. Para formar um ângulo não pode ser qualquer semi-reta, elas têm que ter exatamente a mesma origem, exatamente a mesma origem. Elas não podem começar em origens diferentes, em locais diferentes. Elas têm que começar exatamente no mesmo ponto. Então aqui eu tenho a semi-reta OA e eu tenho a semi-reta OB. As duas têm a mesma origem O e O. E essa origem é chamada de vértice. E as semi-retas são chamadas de lado, tá bom? O O de origem, tá? O nosso encontrozinho aí é chamado de vértice e cada semi-reta é chamado de lado. E essa abertura que vai de um lado ao outro é que é o nosso ângulo. Ele é medido em graus, tá bom? E a gente utiliza um transferidor para poder medir o ângulo, para ver a medida de um ângulo, tá? A gente utilizou já o transferidor ano passado, tá? No 7º ano. Então, ó, o ângulo é exatamente essa abertura de uma semi-reta a outra. Só que não pode ser qualquer semi-reta. Tem que ser semi-retas que tenham a mesma origem. E a abertura entre elas é o nosso ângulo, ok? Vamos continuar? Congruência de ângulos. Vamos só relembrar o que significa o termo congruentes. Congruente significa igual, tá? Iguais. Então, os ângulos congruentes são os que têm a mesma abertura, ou seja, a mesma medida. Ó, esse ângulo aqui, ó, A, B, tá vendo que ele vai de A até B, o nosso ângulo? E eu tenho aqui o nosso ângulo, ó, S, R,
tá? E como é que lê esse ângulo? A gente lê o primeiro ângulo como AOB e o segundo ângulo como SOR. Eles são congruentes porque eles têm a mesma abertura. Isso quer dizer o que? Eles têm a mesma medida. Então, são iguais. Eu digo que AOB é igual ao ângulo SOR. E aí, esse nosso amiguinho tocando a viola dele, ele traz pra gente uma observação. Nem sempre o ângulo congruente, eles vão estar separados. Eles podem estar assim, ó, juntinhos, tá? Separados apenas pelo vértice, opostos pelo vértice. Então, o que acontece aí? Eu tenho dois ângulos, tá vendo? Um em cima e embaixo, que são opostos. Então, ângulos opostos pelo vértice. Por que pelo vértice? Porque esse ponto de encontro aí é o vértice, lembra? Que o vértice é a origem. Então, esse ponto de encontro aí é o nosso vértice. E eles são opostos porque está um para cima e outro para baixo. Esses dos lados também são congruentes, são iguais, tá bom? Então, muitas vezes, quando vocês verem ângulos assim, eu não sou obrigada a dizer que eles são congruentes, não. Você já sabe porque eles são opostos. Foi oposto pelo vértice? É congruente. Então, vamos uma olhadinha aqui, ó. Tem um exemplo pra gente. Nessa questão, ele pede, lá tá o pessoal lá dançando, tocando sanfona lá e pensando, qual é o valor de X? Entendeu? Então, a gente colocou aí, ó, dois ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice, eu sei que é congruentes. Então, se eles são congruentes, eles são iguais. Então, eu vou dizer que uma medida é igual a outra. Então, x mais 15 graus tem que ser igual a 2x menos 10 graus. Tá? Vou agrupar os semelhantes, x com x, números com números. Lembrando sempre que eu estou trocando a operação e não o sinal do número. Por isso que o 2x foi para lá negativo e o 15 veio para cá também negativo, porque eles estavam fazendo a operação de soma. E aí eu tenho menos x igual a menos 25, certo? Só que letra, não existe letra negativa. Então, eu vou ter que multiplicar todo mundo por menos 1. Por que por menos 1? Porque quando você multiplica algo por menos 1, você o torna positivo, sempre que ele for negativo, né? Então, se um valor é negativo, multiplicou por menos 1, ele vira positivo, tá bom? Então, quando eu multiplico por menos 1, eu multiplico todo mundo, tanto x quanto 25. E aí, ficou positivo, e aí eu tenho o x igual a 25 graus. Se eu quiser saber o valor do ângulo, eu pego lá o de cima e somo 25 mais 15, tá? E aí eu descubro o valor do ângulo, que no caso vai dar 40, ok? Vamos lá, tchau, o povo vai dançar o forró. Vamos pro próximo. E aí, essa nossa dançarina aqui, nossa matuta, tá perguntando, né, tá mostrando pra gente que a gente vai ver agora a classificação dos ângulos que medem até 180, tá? Então, a gente vai ver a classificação de até 180 graus, beleza? E aqui, ó, eu tenho o primeiro ângulo que eu vou mostrar pra vocês, é o ângulo reto. Olha como ele é representado dessa forma. Ele parece uma quina de mesa, de guarda-roupa, ponta de caderno, né? Ângulo reto. Por que ele é chamado assim? Porque ele mede exatamente 90 graus. O ângulo reto é o ângulo que mede 90 graus. Em seguida, eu tenho o agudo, tá? O ângulo agudo, ó, pode ver que ele é mais fechadinho do que o reto. Aí é o que acontece. Ele mede menos que 90, né? A medida dele é menor que 90, porém é maior que zero. Oxente, tem isso? Tem. Porque o ângulo de 0 graus também tem nome, é chamado de ângulo nulo, tá bom? Então, teve 0 graus, é nulo. Passou de 0 graus, é agudo, tá? Só não pode chegar a 90, tá bom? Então, agudo é maior que 0 e menor que 90, beleza? Em seguida, a gente tem o obtuso. O obtuso, a abertura é maior do que 90, tá vendo? Então, ele quer dizer o que com isso? Que ele é maior que 90, porém é menor que 180 graus. Não pode chegar a 180. Obtuso, maior que 90, menor que 180. Com isso, para terminar, a gente tem o ângulo raso, que é esse aí, ó, retinho, que é um ângulo que mede exatamente 180 graus, ok? Vamos só rever? Reto mede 90, agudo, o valor tem que ser, a medida, né? Pode ser, tem que ser maior que 0 e menor que 90. Obtuso, qualquer medida, qualquer valor maior que 90 e menor que 180. E o raso, 180 graus, ok? E é isso, gente. Muito obrigada. Bom São João para vocês. Se divirtam bastante, estudem. Qualquer dúvida, pergunta lá que eu respondo.
Bom São João, fiquem em casa, tá certo? Quando tudo isso passar, vocês podem sair, mas por enquanto vamos festejar em casa, ok? Cheiro no coração de todos e daqui a pouco tudo isso passa e a gente se encontra. Tchau, gente!